Meus caros irmãos em Cristo e na Imaculada, na comunhão e na unidade da fé e da Igreja, a minha saudação fraterna de paz e alegria. Nesta quarta-feira, ainda no tempo pascal, dentro das alegrias da ressurreição do Senhor, que na festa de Pentecostes tem a sua consumação. Caríssimos irmãos, na nossa vida, ou melhor, na minha vida de eremita, tudo está estipulado por horários, né? Desde as 4 da manhã, que eu me acordo, até meia-noite, quando vou dormir. Então, ofício divino, lexio divina, meditação, trabalho, preparar alimentos, varrer o eremitério, cuidar das plantas, vez por outra, falar com alguém no portão do eremitério, enfim. E às 10 da manhã é a hora da meditação. É a hora que a gente toma um livro e vai fazer a meditação. É a Lexio Divina também, né? Não só a palavra de Deus, mas os escritos dos santos. E hoje eu li um livro muito antigo, mas que foi republicado, né? O Manual Gertrudiano, que não é outra coisa que os escritos de Santa Gertrude. E ela falava na bondade do Sagrado Coração de Jesus, oriunda da sua paixão, das suas chagas, da sua morte na cruz. E num determinado momento aquilo me pareceu tão longe da realidade, aquilo me pareceu tão longe da minha realidade, aquilo me pareceu tão diferente do que sou, do que sinto. Eu fechei o manual, o livro, e eu fiquei pensando no que isso significava. Verdadeiramente eu não estou na aridez. Deus me livre, não estou na tibieza. E eu fiquei pensando por que a leitura daqueles tópicos, né, de Santa Gertrude sobre a bondade do Sagrado Coração de Jesus não me tocaram em absolutamente nada. E eu entendi que as emoções não acompanham a fé e a fé não acompanha as emoções. Ao contrário, as emoções podem ser um grande entrave para a fé. Segundo ponto que eu pensei, os escritos dos santos, seja o que eles forem, são experiências deles, levitações, chagas que eles tenham recebido, visões, revelações, notificações celestes, me parece que são coisas para eles e para a sua época. Diferente da palavra de Deus, que é eterna, eficaz e é atemporal, não é? Diferente de textos bíblicos que têm função contínua na nossa vida. Mas, às vezes, o que nós lemos nos santos faz parte de sua época. Tem uma correlação com o que está acontecendo na vida deles e na sociedade. Basta ler, por exemplo, os escritos de Santa Luísa de Marillac, de São Vicente de Paulo, para a gente entender que são coisas inerentes à realidade da sociedade francesa. E às vezes nós nos impressionamos porque ao ler determinados tipos de textos dos santos, não nos tocamos e nos sentimos como que culpados diante de Deus. É claro que se esses santos todos que nós lemos vivessem no dia de hoje, a santidade deles seria uma santidade perene, mas uma santidade de acordo com a realidade que nós estamos vivendo. Quando nós lemos algumas coisas esquisitas na vida dos santos, como as macerações, as penitências, a alimentação rude, os jejuns prolongados, isso não é mais para hoje. A humanidade adoeceu, nós somos fruto, muitas vezes, de uma genética familiar que não nos permite penitências, suplícios, jejuns prolongados, nos açoitar com correntes, colocar coroa de espinho na cabeça. Mas os santos escreveram coisas admiráveis. Quando eu digo que não me toca ou não me tocou, é porque realmente a fé não tem a ver com emoções. Mas eu creio em tudo que Santa Gertrude está dizendo ali.
que ela teve aquele diálogo com o coração de Jesus, teve aquele diálogo sobre a paixão, os 12 passos da paixão, aquele diálogo espiritual do significado das chagas de Cristo. O que nós precisamos é atualizar para hoje, né? O que nós precisamos é trazer para o agora e à luz da igreja e à luz da orientação da igreja, bem viver o que os santos viveram. Então hoje eu queria conversar e dizer a vocês que nós devemos ler a vida dos santos, mas com aquela prudência do agora, né? Com esse entendimento do hoje, com esse raciocínio do cotidiano, para que a gente não queira reinterpretar o que aconteceu no século 3, 4, 5, 16, 18, 20, século, né, 16. Por exemplo, eu leio muito aqui Santo Antão do Deserto. Graças a Deus eu tenho uma coleção grande dos padres do deserto. A vida do Santo Antão do deserto não foi nada fácil. Tentações, fome, solidão, já não era solitude, era solidão mesmo, desamparo, desprezo da família. Depois ele passou por uma série de tentações demoníacas. Nós precisamos ler a vida dos santos, seus escritos, mas dentro do nosso contexto, da nossa realidade. De repente, um escrito de uma Santa Gemma Galgani não bate com o meu temperamento. De repente, um estudo sobre os escritos de Santa Teresa d'Ávila não bate com a minha personalidade. De repente, um escrito de São Paulo da Cruz não tem a ver com o que eu sou. Entendem? Então é por isso que muita gente fica em conflito, porque leu a vida dos santos. Aí se tem dois riscos: ou se tenta imitar radicalmente o que era deles, o que era para eles, o que foi enviado para eles, ou a pessoa fica numa grande melancolia, como diz Santa Teresa d'Ávila, que depressão no passado era melancolia. Depois, com a psicanálise, se descobre a palavra depressão. Mas no tempo de Santa Teresa d'Ávila, no tempo de Santa Teresinha mesmo, a depressão era chamada de melancolia. A irmã está melancólica, o frei está melancólico. Então a pessoa fica perturbada porque ela acabou de ler um maravilhoso livro de Santo Afonso Maria de Ligório, um tratado sobre o amor de Deus, mas não lhe tocou a alma. Você pode estar em aridez. Você pode estar no momento em que aquela leitura não faz efeito agora, mas no outro momento sim, no outro dia sim, numa outra circunstância sim. Talvez você estude hoje Frei Pio e não se adeque ao que você pensa. Não tem a ver com o seu temperamento, não tem a ver com a sua personalidade, não tem a ver com o seu caráter, porque tem isso também. Eu preciso localizar o meu espaço existencial para colocar aí os fundamentos daquilo que eu estudo na vida dos santos. Diferente dos dogmas da igreja, que são verdades de fé inabaláveis, que eu não posso questionar por causa do meu pensamento, por causa da minha personalidade. Então é preciso ter essa prudência, é preciso ter esse entendimento, é preciso ter essa leitura coerente do que seja os escritos dos santos. Então hoje, lendo na meditação o manual gertrudiano, eu senti essa angústia, mas ao mesmo tempo me veio a explicação que necessariamente a fé não acompanha as emoções e vice-versa. Todos os dias eu faço leitura espiritual às 10 da manhã. É um santo diferente, de preferência os santos que viveram no deserto. Agora vou começar a ler São Charbel. Mas eu não posso aplicar na minha vida, no aqui e no agora, coisas que foram referências da vida de São Charbel, de Santo Antão, de Santo Apolônio, não é? De São Basílio. Eu não posso aplicar agora coisas que foram próprias da vida de São João Crisóstomo, de Santa Teresa d'Ávila, de São João da Cruz, da venerável Teresinha Quevedo, que caminha para os altares, graças a Deus, a querida Carmelita da Caridade da Espanha. Eu preciso ser eu. E nisso eu vou aplicando o Evangelho, a doutrina da igreja e a vida dos santos. Aí dá certo. Mas quando eu esqueço o meu eu, atrofio o meu eu, nego o meu eu, você pode ler bibliotecas da vida dos santos. Eu aqui na minha biblioteca, do meu eremitério, eu tenho uma coleção completa do
Padre Afonso de Santa Cruz, jesuíta, a vida dos santos, né? São Luís Gonzaga, Santo Estanilau Cóstica, né? Santa Verônica Giuliani, a Madre Clea Merloni. Leio e é uma maneira que ele tem linda de explicar a vida dos santos, porque ele mistura a vida dos santos com romance, com cenas pitorescas, com momentos muito graves, mas eu preciso filtrar isso para o meu cotidiano, para a minha vida, porque se agora eu começo a me comportar como a irmã Teresa Verzeri, quem conhece a história, que participava da missa inclinada com a fronte no chão, pode ser que escandalize, não é? Não é mais para hoje. E ela sofreu na época por causa disso. Participava da missa ajoelhada com a fronte no chão. Para hoje seria um escândalo. Alguns padres se negam a dar comunhão a pessoas que estão comungando de joelho. Eu não vou entrar nesse mérito, porque esse mérito é do senhor arcebispo Dom José Antônio. Mas tem sacerdotes que não dão a comunhão a quem vem comungar de joelhos e que querem receber a comunhão na boca. Então isso depende da autorização e da orientação do arcebispo. Não é unicamente dos padres. Mas também isso é porque querem imitar um determinado santo, uma determinada santa que só comungava assim. Não, gente, aí é hipocrisia, né? Aí é fingimento. Aí é digamos assim, uma versão não original. Seja você e pratique as virtudes. Os atos dos santos nem sempre podemos. Nós nem sempre podemos. Eu acabei de ler a vida de uma irmã Stephanie, das missionárias da África, Nossa Senhora da Consolação. Ela tinha uma refeição por dia, a hora do almoço, e passava o dia inteiro passando mal. Isso não é para nós, isso não é para diabéticos, não é verdade? Ah, não, agora como a irmã Stephanie, missionária da África, da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Consolação, eu só vou tomar uma refeição por dia. Não, isso é uma deturpação da vida da irmã, né? Isso é uma deturpação, isso é uma falsidade ideológica e que Deus vai perguntar, pois bem, e qual a sua santidade? Porque você está vivendo a de Teresa Verzeri, você está vivendo a de Frei Pio, você está vivendo a de Santa Rita de Cássia, você está vivendo a de Santa Teresinha do Menino Jesus. E a sua santidade? Qual é o modelo? O que lhe caracteriza? O que objetiva a sua caminhada para Deus? Então, eu senti isso lendo o manual gertrudiano na minha meditação hoje. Podemos admirar os santos, mas ter o cuidado, se isso se adapta ao meu eu, à minha saúde, ao meu tipo físico, ao meu momento emocional, à minha personalidade. Porque senão aquela leitura vai fazer mais mal do que bem. Aquela imitação daquela virtude, daquela santa, daquele santo, vai provocar transtornos. Falo isso como pessoa que tem experiência dessas coisas. Que Deus possa nos ajudar a ler corretamente a vida dos santos, praticar e, acima de tudo, a palavra de Deus, para a gente se sentir um católico feliz e realizado e não uma cópia apagada de um santo que por si só já é singular diante de Deus. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria do Menino Jesus, consagrado que sou, da comunidade católica mariana Cristo Dominus.